Vocês já ouviram falar de alguém que tentou dar um jeitinho nos planos de Deus? Pois é, isso já aconteceu, e o resultado mudou a história do mundo inteiro. Hoje, vamos conhecer uma história cheia de surpresas, com promessas incríveis e escolhas que nos ensinam muito sobre confiar em Deus. E tem uma parte que envolve um grande deserto e uma água quase milagrosa. Curiosos? Então vamos bibliajar. Bibliajando em Ismael, o plano B. Em Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 a 6, Deus fez uma promessa a Abraão, que na época se chamava Abrão. Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Hoje vamos bibliajar e conhecer Ismael, o primeiro filho de Abraão. Ele teve uma história cheia de desafios, mas também repleta de promessas de Deus. Ismael? Nunca ouvi falar. Ele era tipo o irmão esquecido do filme Esqueceram de Mim? Não exatamente, Caroca. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas o que conta é fundamental para entendermos eventos importantes das narrativas bíblicas. Aliás, as consequências da história de Ismael ecoam até os dias de hoje. Vocês vão ver que é incrível. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Isso é interessante. Naquela época, havia um costume bem comum entre os povos do Oriente Médio. Os filhos das criadas eram considerados filhos das patroas, especialmente quando a patroa não podia ter filhos. Era uma forma de garantir descendência e herança para a família. No caso de Ismael, ele era filho de Agar, a serva egípcia de Sara, mas foi tratado como se fosse o filho de Abraão e Sara, pelo menos por um tempo. Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços. E agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Tá bem, Agar é sua escrava, você manda nela. Faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu, mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona. Volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante,
O seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes, para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. A circuncisão é um pequeno corte que era feito nos meninos quando bebês. Vocês sabem por que Deus escolheu o 8º dia? Cientificamente, esse é o melhor momento para o corpo cicatrizar. No 8º dia, o nível de vitamina K e protrombina, que ajudam na coagulação do sangue, estão no pico. Ou seja, é o dia perfeito para a recuperação. Impressionante como Deus faz tudo perfeito. De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter um filho? Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. O que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes, para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida, e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando:
Não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Ismael cresceu e se tornou um líder poderoso. Ele teve 12 filhos, que se tornaram príncipes, e suas descendências formaram grandes nações. Uau, que história! Deus realmente nunca abandona ninguém, né? Mesmo quando parecia que tudo estava perdido, ele deu água no deserto. Sabia que a água é o recurso mais precioso no deserto? No ambiente árido, onde a evaporação supera a precipitação, cada gota conta. É como se o deserto jogasse um desafio à sobrevivência. A água não só mata a sede, mas também regula a temperatura corporal, lubrifica as articulações e mantém o equilíbrio dos nutrientes. Sem ela, o corpo entra em colapso. É incrível como Deus fez o corpo humano tão dependente de algo tão simples e vital. Por isso, no deserto, encontrar água é mais do que uma necessidade, é um milagre. Isso mostra que Deus cuida de cada um de nós, independentemente das circunstâncias. A história de Ismael nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode transformar tudo e trazer restauração. Ele sempre tem um caminho certo preparado para nós, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo no momento. Só espero que nosso próximo destino tenha menos areia e mais comida. Filho da escrava não tem parte na herança, nem tem lugar no arraial. Pois quiseram antecipar, sim, quiseram ajudar a Deus, cumprirá sua promessa. Deus não se pode ajudar, nem se deve antecipar. O tempo de Deus devemos esperar. O filho da escrava não tem parte na herança, nem tem lugar no arraial. Pois quiseram antecipar, sim, quiseram ajudar a Deus, cumprirá sua promessa. Deus não se pode ajudar, nem se deve antecipar. O tempo de Deus devemos esperar. A escrava e seu filho vão pelo caminho, cumprindo o destino que Deus ordenou. E pelo deserto, com fome e com sede, a mãe do menino desesperou. Mas Deus ouviu o menino, e o anjo de Deus bem alto bradou: não tema, Agar, porque de Ismael a voz de menino chegou ao céu. Mas Deus ouviu o menino, e o anjo de Deus bem alto bradou: dele farei
nação. Com ele serei e para sempre estarei.